Oi, loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tudo excelente. Nessa segunda-feira estamos aqui para estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Muito feliz que você está aqui com a gente hoje, mais uma vez. Estamos aqui com a Bíblia aberta e vamos estudar hoje Gênesis 43, a volta ao Egito. Essa história de José é extraordinária, mas eu quero te lembrar que as aulas são abertas para todo o público às segundas, 19 horas e às terças, 19 horas. Mas nas quartas-feiras, somente membros exclusivos do canal podem assistir às aulas e é muito barato se tornar membro do meu YouTube. Se você se tornar membro por um Android ou por um PC, é apenas R$ 14,90 por mês. Mas se você se inscrever por um iPhone, você vai pagar R$ 22,90 por mês. Então, é muito barato, gente, para poder estudar a Bíblia com a gente, né? Aí, com isso, você vai ter acesso às aulas das quartas-feiras que passaram. E aí você vai pegando lá o que passou e vem com a gente caminhando aqui também no Novo Testamento, porque ainda vamos estudar pelo menos uns 3 anos, tá bom? Então vamos lá com a gente, Gênesis 43. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Então olha só, gente, Deus estava usando José. Não era só para salvar o Egito, é para salvar as nações todas ao redor. Isso é magnífico. José viveu todas aquelas injustiças para hoje ele poder suprir todo mundo, inclusive a família dele que fez mal para ele. Você vai ser assim. Até quem você não conhece, até seus inimigos, vão usufruir da bênção de Deus na sua vida. Verso 3. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente. Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou. Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram este mal, contando àquele homem que tinha outro irmão? Você sabe a história, nós já lemos aqui. Quando José morreu, ele era o xodó de Jacó. Mas depois veio Benjamim. E aí Jacó pegou o amor que tinha por José e deu para Benjamim, que ficou sendo mais novo. E o José falou, ó, ele não tinha se revelado aos irmãos, ele disse, ó, se vocês voltarem aqui para comprar comida, tem que trazer o irmão mais novo. Na verdade, ele queria conhecer o próprio irmão dele, né, Benjamim. E Jacó ficou bravo. Por que vocês foram falar com ele que vocês tinham um irmão mais novo? Verso 7. E lhe responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? É porque José os reconheceu e foi fazendo perguntas para saber como estava a família. Verso 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivam e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Lembrando, gente, que foi Judá que incentivou os irmãos a vender José para o Egito. Rubens não queria. Foi Judá que vendeu. E agora o Judá falou: deixa, pai, eu levar Benjamim, eu vou trazer ele, eu prometo para o senhor. Né? Verso 11. Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presentes ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão, Benjamim, volte com vocês. Quanto a mim,
se ficar sem filhos ficarei. Então Jacó falou, então vai, leva o Benjamim, que é o amor da minha vida, já perdi José mesmo, leva uns presentinhos para esse cara do faraó aí, que ele mal sabia que era José, e se eu ficar sem filho eu morro. Né? Então os filhos, verso 15, então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa, leve esses homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Olha isso. O que José fez? Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Então, eles já começaram a conjecturar, isso aqui não vai dar bom, vai dar ruim. Verso 19. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa, ouça, Senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso o trouxemos de volta conosco, além da prata, para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Eles já começaram a dar desculpa. Não faz mal com a gente não, falou lá com o administrador da casa do José. Verso 23, fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenha medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para se lavarem os pés e forragem para os jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar com ele. Então, José armou um esquema todo, um almoço, para ter um momento com os irmãos. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Esse verso aqui é o cumprimento do que José falou com eles quando ele tinha 17 anos. Quando ele tinha 17 anos, ele falou com o pai, com a mãe e com os irmãos, eu estou vendo que Deus um dia vai fazer todos vocês se dobrarem diante de mim. Olha como é que a gente tem que tomar cuidado. Olha. Verso 27. Então lhes perguntou como passavam e disse em seguida, como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam, teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Aí, de novo, ó. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou, é este o irmão caçula de que me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. José, ao mesmo tempo que ele foi traído pelos caras, ele os amava demais. Os amava demais. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse, sirvam a comida. Já imaginou o turbilhão de emoções que José vivia? Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, porque isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Os irmãos assim, nossa, o que vai acontecer? Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Sabe o que eu vejo aqui nesse capítulo? Um homem que só recebeu o mal dos irmãos e pagou os irmãos com o bem. Quem sabe essa mensagem não é para você reatar com um parente, com um amigo, com um pai, com um vizinho, com alguém.
Gente, esse texto é fantástico. Ele foi vendido como escravo e agora ele dá um banquete para aqueles que o escravizaram. Que lição. Pai, eu abençoo cada vida. Eu te peço, nos ajuda a ter esse espírito de José. Ao contrário de vingativo, ele era amoroso. Ao contrário de torcer para dar tudo errado para os outros, ele torcia para o bem. Nos dá esse espírito, Pai, nos ajuda a nos unir, a nossa família, e até aqueles que nos fizeram mal. Em nome de Jesus. Você foi abençoado? Se foi, coloca um like aí, manda essa live para os outros, né? Deixa aí o seu comentário. Lembrando que amanhã, né, nós vamos estudar, terça-feira, nós vamos estudar Gênesis 44, que é a taça de José na bagagem de Benjamim. Meu Deus, vocês não podem perder de jeito nenhum, não. Vai ser fantástico. E na quarta-feira vamos estudar José se revela aos seus irmãos, que é o capítulo 45, um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros do canal. Então, torne-se membro aí depressa, né? É apenas R$ 14,90 para você ter acesso às aulas que passaram e as que virão. Tem também alguns livros ali na nossa loja do Lucinho. Olha, tem essa Bíblia linda, é uma Bíblia Pixel para as mulheres. Tem esse livro, A Vida Crucificada, do Tozer, um dos melhores livros para entender o coração de Deus. O Fim da Ansiedade, do Max Lucado, vendeu quase 200 milhões de cópias. O Homem do Céu, olha, só a Bíblia me fez chorar mais do que esse livro aqui, só a Bíblia, né? E esse aqui, A Criança Digital, Como Criar Filhos no Mundo que tem computadores, né? Lá na loja do Lucinho tem isso e muito mais, comprando lá acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero convidar você para vir para Israel comigo, com a minha família. Todo ano temos caravanas. Acesse o site viagemcomlucinho.com.br, veja lá o preço, o roteiro, forma de pagamento e venha conosco fazer essa viagem incrível. Deus te abençoe muito. Até a aula de amanhã. Seja louco por Jesus.